Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta quarta-feira. E é o seguinte, prestem atenção, tá? Eu criei esse canal, se não me engano, em fevereiro de 2019. De lá pra cá eu já perdi a conta de quantas matérias ridículas, absurdas, esdrúxulas sobre o Jair Bolsonaro eu já trouxe aqui pra vocês. Só que hoje, eu não sei se os caras entraram no espírito olímpico, mas eles bateram todos os recordes. Todos! Né? E dificilmente vão superar isso aí. Disseram que o Nicolás Maduro aderiu ao bolsonarismo e à extrema-direita. Eu lia e meus olhos ardiam porque perderam completamente a autocrítica. Não tem mais vergonha de nada. E quando você contrapõe isso a uma declaração verdadeira do Nicolás Maduro feita hoje sobre o Bolsonaro e o Javier Milei, aí, gente, é para de você fechar as redações porque estão fazendo hora extra já. Tá? Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Esse vídeo é meio que de comédia, porque não dá mais para levar a sério. Antes disso, duas matérias, rapidinho, tá? Ah, e uma informação também. Dólar bateu 5,66 hoje, sem pandemia. O que o Lula falou? Ele deu alguma declaração? Participou de algum evento? Subiu no palanque? Ou será que foram as declarações do Nicolás Maduro sobre o nosso processo eleitoral? Será que ele tem alguma coisa aí para desengavetar? Não sei. O fato é que o dólar bateu 5,66 hoje, tá? E o Lula diz que pobre não compra dólar, né? Beleza, Lula. A sua hora vai chegar, tá? Agora vamos conversar rapidamente sobre o MBL. Seguinte, a gente conversou mais cedo, a PF abriu um inquérito para investigar o MBL por ter associado o Lula à interrupção de gravidez e tal. Eu falei pra vocês, o MBL tá adorando isso. Porque o sonho deles é assumir protagonismo na oposição ao PT, que não é oposição, é o bom e velho Teatro das Tesouras, PSDB Júnior, que é o MBL. Né? Só, pessoal, que a mídia liberal comprou a briga. Né? Aí vocês veem essa matéria aí do antagonista. Tentativa de calar a oposição, diz líder do MBL sobre inquérito da PF. Quem é o líder do MBL? É o Renan Mendigo, tá? É o Renan Mendigo. O cara parece que não toma banho, tem uma cara esquisita, muito parecido com o Fernando Haddad, inclusive. E aí, pessoal, ele meteu essa, né? Tentativa de calar a oposição. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, para quem não entendeu ainda. MBL não é direita. O MBL representa, como eu acabei de falar aqui, a nova geração, né? Uma nova estrutura que veio para cumprir a função que o PSDB cumpria lá atrás e agora não pode mais porque, né, a narrativa foi destruída. Né? O famosíssimo Teatro das Tesouras. Aí tem que inventar alguma outra coisa ali, alguma outra história para enganar os bocóis. Né? Aí veio o MBL. É a mesma coisa. Tá? Os caras subiram no palanque com PT, PSOL e PCdoB para pedir impeachment de um governo de direita. Aí uma vez eu estava conversando com um cara que gosta do MBL, aí ele disse o seguinte, pô, mas o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes e o André Mendonça pro STF. Outro dia, o MBL estava aí divulgando um evento deles com a participação do Michel Temer. Aí eu falei, cara, o MBL faz evento com o Michel Temer que indicou Alexandre de Moraes. Do que vocês estão falando? Mas é isso, tem gente que ainda acha que a MBL faz oposição, que a MBL é direita, é tudo um grande teatro. Não vai dar em nada isso aí. É só para eles poderem, né, levantar a mãozinha e dizer, nós somos oposição e estamos sendo perseguidos. Quem está sendo perseguido é a direita conservadora. E quando isso começou, e durante todo esse tempo, o MBL sempre debochou da gente. Eu só não vou dizer aqui bem feito, porque eu sei que isso aí não é nada, que isso aí é teatro. Então meu papel aqui é esse, mostrar para vocês que isso que está acontecendo com o MBL não pega nada. Não pega nada, porque o MBL não é oposição, não machuca ninguém, e é por isso que estão fazendo, para tentar criar um cenário aí em que algum grupo assuma o protagonismo na oposição e escanteie a direita conservadora. Só que, pô, vocês estão de sacanagem, né? Pedir para uma formiguinha dar uma ombrada num hipopótamo. Não vai rolar. Mas sempre bom lembrar, MBL não é direita, não é oposição e, enfim, vamos pular, tá? Agora vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui sobre essa questão do Nicolás Maduro. Vamos contextualizar, tá? Ele deu uma declaração
gente conversou sobre isso em detalhes no primeiro vídeo de hoje. Quem não viu ainda, dá um confere lá. Não vou ficar aqui me alongando muito porque a gente já falou sobre isso. Mas ele, resumidamente, ele disse que as eleições... Quem falou foi o Nicolás Maduro, não fui eu, tá, o TSE. Quem falou foi o Nicolás Maduro. Ele disse que as eleições brasileiras não são auditáveis. E que as eleições venezuelanas podem ser auditadas. Tem 16 etapas de auditoria. Aí eu vi muita gente da esquerda dizendo ele falou isso sem provas. O que eu acho é o seguinte, se eu chego aqui para vocês e digo, olha galera, seguinte, tô solteiro, né, minha próxima namorada aí fica preparada porque eu sou incansável. Incansável, tá? A gente vai fazer uma viagem, eu vou ficar ali o tempo inteiro porque eu sou demais. Eu tenho que provar isso. Não adianta eu alegar que eu sou assim. Vocês concordam comigo? Ou será que é o papel da minha futura namorada provar que eu não sou assim? Não faz sentido, vocês concordam comigo? Então é o seguinte, quando uma instituição aqui do Brasil, única no mundo inteiro, diz que determinada coisa é perfeita, invulnerável, é melhor do mundo, quem tem que comprovar isso é ela, uma alegação dela. Caso queira passar essa responsabilidade para quem não concorda muito, que dê a oportunidade de fazê-lo, agora oferecendo todas as ferramentas. Então é o seguinte, quando você vai lá e diz isso sem provas, você tá errado, você já perdeu a razão completamente. Já perdeu a razão. Mas, né, tô falando de nada especificamente. A história foi essa, Nicolás Maduro falou isso depois que o Lula criticou as eleições na Venezuela, disse que estava preocupado, porque o Nicolás Maduro falou que talvez tivesse banho de sangue se ele perdesse as eleições e tal. Mandou o Lula tomar chá de camomila e falou isso sobre as eleições brasileiras, tá? E é aí que vem a narrativa. Vamos começar aqui pelo próprio antagonista, né? Já que a gente estava falando aqui da imprensa liberal, que sempre que o calo, toda vez que o calo aperta, a imprensa liberal, Cruzoé, antagonista, todos eles pulam no colo da esquerda. Mais uma prova de que essa turma não é direita, tá? Maduro adere à narrativa bolsonarista sobre urnas brasileiras. Foi isso que disse o antagonista. Tá? É direita? Me digam. É direita? Não, né? Resolvido? Agora vamos aqui à pessoa que iniciou essa história. Raquel Landim, do Globo, do UOL. Nesse caso aqui foi uma coluna do UOL. É inadmissível tolerar fala bolsonarista de Maduro sobre eleições no Brasil. Seguinte, se você discorda do que a imprensa diz, do que a esquerda diz, do que o TSE diz, você automaticamente passa a ser bolsonarista. Já tivemos Flávio Dino falando a mesma coisa no passado, o Lula falando a mesma coisa no passado, o Amoedo falando a mesma coisa no passado e vários outros políticos da esquerda da situação falando isso em anos recentes ou até certo ponto distantes. Tá? Lá do início, quem criou esse sistema eleitoral foi o Fernando Henrique Cardoso, com a garantia de que depois teríamos, né, a adoção também do comprovante do voto impresso. Tá lá na lei de criação desse sistema eleitoral, mas deixaram para lá, nunca adotaram. Nessa época, o Lula criticava. Alguns anos depois, o Flávio Dino criticava. Alguns anos depois, foi o Amoedo. E nesse meio tempo aí, mais dezenas e dezenas de deputados, senadores, governadores, prefeitos, influenciadores, um monte de gente. Então todas essas pessoas, quando falaram isso, eram bolsonaristas? Não dá, né, gente? Não dá para você sair taxando as pessoas quando elas discordam de você. Mas foi isso que disse a Raquel Landim. Como eu falei na introdução do vídeo, o recorde dos recordes. Medalha de ouro nas Olimpíadas. Só que não parou por aí não, tá, pessoal? Não parou por aí não, porque o Globo diz o seguinte, Maduro adota discurso da extrema-direita. É tanta coisa errada em tão poucas palavras que, sei lá, né? Primeiro, extrema-direita, a gente já discutiu isso aqui em inúmeras oportunidades, né? Eu me considero, confissão aqui pra vocês, eu me considero de extrema-direita, só que
o que eu acho que seja extrema-direita é completamente diferente daquilo que eles acham. Aliás, do que eles alegam, porque nem eles acreditam nisso. Quando eles chamam de extrema-direita, eles incluem no pacote um monte de coisa que não tem nada a ver com política. Xenofobia, machismo, homofobia, racismo. E isso está fora dessa discussão de espectros políticos. Eu me considero extrema-direita porque eu sou irredutível em relação às pautas caras à direita conservadora. Eu não faço nenhuma concessão. Tá? Então, é isso. Por isso que eu me considero extrema-direita. Mas essa narrativa, essa maneira como eles usam essa palavra está errada. Só para começar. Né? Aí, pessoal, eles dizerem que a crítica do Maduro ao sistema eleitoral é coisa da extrema-direita, aí a gente volta ao que acabou de falar sobre ele ser bolsonarista. Assim, perderam a autocrítica, não tem mais autocrítica, eles não produzem mais conteúdo, eles simplesmente despejam. Eles não têm mais autopreservação. Eles não conseguem escrever alguma coisa desse tipo, ler aquilo ali e pensar, é melhor eu não publicar isso aí, porque senão vai ficar muito feio. Né? Eu quero fazer isso, eu sei que vai ajudar a minha causa, eu sei que é mentira, mas vai ajudar a minha causa, então eu vou publicar, eu quero publicar, mas é ridículo demais. Eu preciso me preservar. Não existe mais isso. É conexão direta, tá? Do reto para a pontinha dos dedos, de lá para a internet. Porque não é possível que uma pessoa que tenha capacidade de fazer uma análise daquilo aí por 3 segundos, aperte o Enter para que isso aí seja publicado. Não tem como. Aí, pessoal, a gente chega a uma fala verdadeira do Nicolás Maduro, que estava em um comício e disse o seguinte, prestem atenção em cada palavra. Aí vocês contrapõem isso aí ao que foi alegado hoje por essa imprensa. Em comício, Maduro chama Milei e Bolsonaro de fascistas. Abre aspas para o novo bolsonarista. Aqui não se cria um Milei. Vocês querem que chegue ao poder alguém como Milei? Como um Bolsonaro? Na Venezuela, não. Vá para bem longe, amigo. Mas a Venezuela não cairá nas mãos do fascismo. Fecha aspas, repito, para o novo bolsonarista. Captaram? Captaram? A gente tem uma imprensa brasileira que tem a falta de vergonha na cara de dizer que o Nicolás Maduro adotou uma postura bolsonarista. No mesmo dia, eu não estou falando assim, dia seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte ou um ano antes, não. No mesmo dia, o cara tá chamando o Jair Bolsonaro de fascista. E dizendo, aqui na Venezuela, não. E aí, imprensa? E aí, imprensa? O Nicolás Maduro, pessoal, ele tá tão transtornado que deu mais uma declaração cutucando o Lula. Disse, ó, a gente tem boas relações aí com a Colômbia, com o Brasil, com outros países caribenhos, e ninguém tem que meter o bedelho aqui nas minhas eleições, não. Tá? Fiquem fora disso, deixa com a gente resolve. Agora, eu gostaria que o Nicolás Maduro soubesse que... Aliás, não gostaria, mas o Nicolás Maduro deveria saber que isso aí é só da boca pra fora do Lula. Mandou o Celso Amorim. O que o Celso Amorim vai fazer na Venezuela? Se tiver alguma coisa errada nas eleições? Vai fazer o quê? O Celso Amorim, o TSE. Né? Mas o Nicolás Maduro tá fora de si. Morrendo de medo de perder as eleições. Eu vou repetir o que eu falei no primeiro vídeo para encerrar aqui. Ele sabe que se perder vai preso. Se o novo governo não prender o Nicolás Maduro, vai ser o Donald Trump quando vencer as eleições dos Estados Unidos. Então o cara tá lutando pela sobrevivência dele. E ele acha, naquela cabecinha distorcida dele, que a obrigação do Lula e de todos os outros líderes de esquerda na América Latina é apoiá-lo incondicionalmente. Quando o Lula, mesmo sendo teatro, solta uma declaração dessa, que é o que o mundo vai ouvir, aí ele perde o controle. E diz, as eleições brasileiras não são auditadas. Dando a entender que ele sabe mais do que nós sabemos. Um forte abraço e a gente se vê por aí.